Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniela Mesquita e hoje nós faremos exercícios sobre o capítulo 6. Vamos lá. Primeira questão. Faremos duas questões do capítulo e eu coloquei um outro texto para que nós possamos então discutir mais um pouquinho sobre um texto de opinião. Então, questão 1. Questão da UERJ. O DNA do racismo. Proponho ao leitor um simples experimento. Dirija-se a um local bastante movimentado e observe cuidadosamente as pessoas ao redor. Deverá logo saltar aos olhos que somos todos muito parecidos e, ao mesmo tempo, muito diferentes. Realmente, podemos ver grandes similaridades no plano corporal, na postura ereta, na pele fina e na falta relativa de pelos, características da espécie humana que nos distinguem dos outros primatas. Por outro lado, serão evidentes as extraordinárias variações morfológicas entre as diferentes pessoas: sexo, idade, altura, peso, massa muscular, cor e textura dos cabelos, cor e formato dos olhos, cor da pele e etc. A priori, não existe absolutamente nenhuma razão para valorizar mais uma ou outra dessas características no exercício da investigação. Nem todos esses traços têm a mesma relevância. Há características que podem nos fornecer informações sobre a origem geográfica ancestral das pessoas. Uma pele negra pode nos levar a inferir que a pessoa tem ancestrais africanos. Olhos puxados evocam ancestralidade oriental e etc. Isso é tudo. Não há absolutamente mais nada que possamos captar à flor da pele. Pense bem. O que tem a pigmentação da pele, o formato e a cor dos olhos, ou a textura do cabelo a ver com as qualidades humanas singulares que definam uma individualidade existencial? Em nítido contraste com as conclusões do experimento de observação empírica acima, está a rigidez da classificação da humanidade feita pelo naturalista sueco em 1767. Ele apresentou, pela primeira vez na esfera científica, uma categorização da espécie humana, distinguindo 4 raças principais e qualificando-as de acordo com o que ele considerava suas características principais. Então, temos aí Homo sapiens europeus, branco, sério, forte. Homo sapiens asiáticos, amarelo, melancólico, avaro. Homo sapiens africano, negro, impassível, preguiçoso. Homo sapiens americanos, vermelho, mal-humorado, violento. Observe o leitor que as raças de Linnaeus continham traços peculiares fixos, ou seja, havia a expectativa de todos os europeus serem brancos, sérios e fortes. Assim, teríamos de esperar que as pessoas negras ao redor de nós tivessem tendências impassíveis e preguiçosas. E que as de olhos puxados fossem predispostas à melancolia e avareza. Esse é um exemplo do absurdo da perspectiva essencialista ou tipológica de raças humanas. Nesse paradigma, o indivíduo não pode simplesmente ter a pele mais ou menos pigmentada, ou o cabelo mais ou menos crespo. Ele tem de ser definido como negro ou branco, rótulo determinante de sua identidade. Esse tipo de associação fixa de características, Esse tipo de associação fixa de características físicas e psicológicas que, incrivelmente, ainda persiste na atualidade, não faz absolutamente nenhum sentido. Então, temos que prestar aqui atenção nesse último parágrafo, porque a pergunta é especificamente sobre ele. Então, esse tipo de associação fixa de características físicas e psicológicas que, incrivelmente, ainda persiste na atualidade, não faz absolutamente nenhum sentido do ponto de vista genético e biológico.
O genoma humano tem cerca de 20 mil genes e sabemos que poucas dúzias deles controlam a pigmentação da pele e a aparência física dos humanos. Está 100% estabelecido que esses genes não têm nenhuma influência sobre qualquer traço comportamental ou intelectual. Então, gente, eu vou ler a pergunta do próximo slide para que a gente não perca aqui o texto. Então, o texto, o enunciado quer saber, né, ali entre, nós temos o último período, né, está 100% estabelecido, que começa aí, e o penúltimo período, que começa ali em o genoma humano, tem cerca de 20 mil genes. Qual conectivo nós poderíamos colocar depois de humanos, né, depois do penúltimo período e antes do último período? Qual que é a relação de sentido que a gente tem aí? Então, gente, o nosso gabarito vai ser letra B. Vai ser uma ideia de soma, uma ideia de adição. Por quê? Vamos introduzir ali esse além disso para ver como ficaria. O genoma humano tem cerca de 20 mil genes e sabemos que poucas dúzias deles controlam a pigmentação da pele e a aparência física dos homens. Além disso, está 100% estabelecido, então a gente tem realmente uma ideia de soma, uma ideia de adição. Está 100% estabelecido que esses genes não têm nenhuma influência sobre qualquer traço comportamental ou intelectual. Então, está 100% estabelecido que esses genes não têm nenhuma influência sobre qualquer traço comportamental ou intelectual. Para introduzir a frase acima, mantendo a coerência com a que a precede, né, que vem antes, pode ser utilizada a seguinte expressão. Então, a gente tem uma ideia de soma. Se a gente tem uma ideia de soma, né, nós teríamos, então, de fato, o gabarito letra B, porque, além disso, né, é um conectivo que dá a ideia de adição, beleza? Então, questão 1, letra B, de bola. E aí, gente, eu vou ler para vocês aqui uma explicação mais detalhada ainda. Então, olha só. Ao defender que não se sustenta, né, do ponto de vista biológico, a associação entre características físicas e psicológicas, o autor apresenta alguns argumentos. Na penúltima frase, né, a frase que vem antes dessa que está aí, está 100% estabelecido, na penúltima frase são apresentadas informações sobre a constituição genética dos seres humanos, né? Na sequência, ele acrescenta a avaliação de que não há influência alguma dessa constituição sobre traço comportamental, no caso que é esse período aí, né? Então, desse modo que a gente percebe aqui, a progressão de uma frase, né, para outra se articula com um acréscimo, né, de informações, com adição de informações. Então, dessa forma, nós poderíamos usar o conectivo além disso, ok? Vamos agora à questão 2, questão do Enem. O comportamento do público, em geral, parece indicar o seguinte: o texto da peça de teatro não basta em si mesmo. Não é uma obra de arte completa, pois ele só se realiza plenamente quando levado ao palco. Para quem pensa assim, ler um texto dramático equivale a comer a massa do bolo antes de ele ir para o forno. Mas ele só fica pronto mesmo depois que os atores deram vida àquelas emoções, que cenógrafos compuseram os espaços, refletindo externamente os conflitos internos dos envolvidos, que os figurinistas vestiram os corpos sofredores em movimento. Isso aqui é bem interessante, porque de fato o texto... Não vou comentar porque pode ser a resposta, vamos analisar primeiro o enunciado. Em um texto argumentativo, podem-se encontrar diferentes estratégias para guiar o leitor por um raciocínio e chegar a determinada conclusão. Para defender sua ideia a favor da incompletude do texto dramático fora do palco, o autor usa como estratégia argumentativa A. Então, gente, aqui qual que foi a estratégia argumentativa utilizada, né, por esse autor para falar sobre essa incompletude
né, de um texto dramático? Foi uma analogia, né? Letra B. Gabarito também letra B. Por quê? O que é analogia? Uma comparação. Então, ele disse que quando nós temos um texto, né, que não está sendo representado pelos seus atores, né, um texto que não tem esse movimento, ele é comparado a um bolo, né, a uma pessoa que come um bolo antes que ele vá ao forno, ou seja, ele não está pronto, né? Ele não foi feito, ele não está completo, né? Então nós temos aí letra B. Isso é muito interessante de fato, né? Porque o texto dramático é um texto que pode ser lido, lógico, né? Mas ele não foi feito para ser lido, ele foi feito para ser assistido. É um texto que só ganha vida quando é representado, porque a função dele é essa, beleza? Então, 2, letra B de bola. Então, queridos, vamos agora a um texto, é um exemplo de artigo de opinião, e aí, em seguida a gente discute um pouquinho sobre essa estrutura, né? Por que é um texto considerado um artigo de opinião. Então, vamos lá. É um tema bem interessante. Você quer ser um ciborgue? Nossa integração com a tecnologia já está nos transformando numa outra espécie. Como definir o ser humano? É o nosso corpo, nosso genoma, nosso comportamento, nossa autoconsciência, nossa compaixão, nossas mentes? Talvez todas essas opções e algumas outras? O que agora pode ser óbvio para a maioria das pessoas ficará cada vez menos devido à integração progressiva de tecnologias dentro e fora dos nossos corpos. De acordo com o dicionário que vem no meu laptop, transhumanismo é definido como a crença ou teoria de que a espécie humana pode evoluir além de suas limitações atuais, físicas e mentais, especialmente através da ciência e da tecnologia. Parece sim filme de ficção científica. Pessoas voando com suas asas violeta, com pele translúcida, capazes de levantar carros com uma mão ou de ter uma memória prodigiosa. Se você insiste numa definição purista do que significa ser humano, criaturas de carne e osso sem intervenções de tecnologias externas, é hora de repensar sua posição. Fora comunidades isoladas, poucos no mundo de hoje são humanos puros. Nossa integração com a tecnologia já está nos transformando numa outra espécie. Considere, por exemplo, os medicamentos. Se você toma algum remédio que muda a sua química, por exemplo, contra a depressão ou pressão alta, você não é o mesmo. Você é quem você era antes mais o medicamento. Apesar de essa transformação não ir muito além do nosso estado humano atual, é já uma mudança que ajuda milhões de pessoas no mundo, prolongando a vida de muitas delas. E os implantes prostéticos? Transformaram positivamente a vida de milhões com problemas variados de locomoção, abrindo possibilidades que até recentemente eram impensáveis. Testemunho isso com frequência quando participo de corridas de obstáculos e de ultramaratonas e vejo atletas com perna prostética. Mas o que ocorre quando esses implantes produzem uma vantagem que vai além do que o corpo humano é capaz? Por exemplo, será que atletas com pernas prostéticas de fibras de carbono, desenhadas para produzir maior propulsão, devem competir com atletas que não usam esta tecnologia? Estamos já na era transhumana. E o que dizer da nossa relação com os celulares? Eles são uma extensão de quem somos, indispensáveis na vida diária. Se esquecemos o nosso em casa, podemos ir ao desespero, desconectados do mundo. Perdemos memória, nossa agenda de compromissos, a música de que gostamos, a câmera fotográfica, notícias, GPS, e-mail, mídias sociais, jogos. Esse texto é muito interessante, gente, porque de fato a gente vai lendo e fica, caramba, é verdade, é mesmo, né? Até que ponto a tecnologia nos alcança e nos acomete, né, de alguma forma. Cada aplicativo que usamos, especialmente os que aumentam a funcionalidade e produtividade, é uma extensão de nossas faculdades mentais, parte de quem somos.
Nossos cérebros, acho que o texto termina aqui. Aqui ou no próximo. Nossos cérebros já não são apenas a massa cinzenta dentro de nossos crânios. Seus tentáculos digitais espalham-se pelo mundo. Isso é bem diferente de uma ferramenta comum ou um par de óculos. E o futuro? O transhumanismo continuará a avançar. Tecnologias digitais, algumas incluindo a engenharia genética, serão implantadas nas nossas cabeças e corpos, ou usadas perificamente, ampliando os nossos sentidos e habilidade cognitiva. Alguns terão aplicações médicas espetaculares, por exemplo, ajudando pacientes que sofrem de degeneração macular. Outros irão modificar nossa relação sensorial com o mundo. Por que nos limitar a ver apenas uma pequena fração do espectro eletromagnético? Que tal enxergar no infravermelho, no ultravioleta? Vamos estender nossa audição, nossa memória, nosso sistema imunológico, nossa longevidade, nossa potência mental. A pergunta que ninguém respondeu ainda é o que isso vai fazer com a nossa espécie. Estamos tomando as rédeas da evolução em nossas próprias mãos, nos reinventando como espécie. Recentemente abordamos alguns aspectos negativos disso aqui, em particular com relação à nossa escravidão viciante pelas telas. Será que nosso destino é então nos tornar menos humanos? Parece que sim. Se bem que menos talvez seja uma qualificação equivocada. Estamos sim nos transformando numa nova espécie. E é difícil prever onde isso vai dar sem incluir algum exagero alarmista. Cada vez que instalamos mais um aplicativo, podemos esperar ao menos que seja lá no que vamos nos tornar ou no que alguns vão se tornar, que sejam sábios o suficiente para lidar com as desigualdades que certamente vão ocorrer e vão exacerbar tensões sociais. Afinal, não queremos imitar o modelo do admirável novo mundo, separando a sociedade entre os super-humanos e os meramente humanos. Então, Marcelo Gleiser, professor de Física e Astronomia na Universidade dos Estados Unidos, autor de A Simples Beleza do Inesperado. Gente, eu achei esse texto tão interessante. Então, vamos lá. Temos aqui duas perguntas sobre ele. Nós falamos, então, sobre artigo de opinião, né, na aula passada, se não me engano, né, mas neste capítulo, se não foi na aula passada, foi na aula retrasada. E vamos então a essas perguntas. Por que esse texto pode ser considerado um artigo de opinião? Então, porque nós temos aqui o escritor, né, o professor Marcelo, que é colunista da Folha de São Paulo, e ele fala sobre um tema polêmico e muito atual. E ele vai apresentando, né, argumentos científicos para defender a sua ideia, né? É um texto em primeira pessoa também, né? E aí ele apresenta argumentos científicos, argumentos embasados para defender o ponto de vista dele, para defender a ideia dele. Então, nós temos um artigo de opinião, a opinião do professor Marcelo. E depois temos aqui, que ideia que é defendida? Então, ele defende o ponto de vista dele, ok. E que ideia é essa que é defendida pelo autor do texto? Então, gente, a gente consegue perceber o seguinte. É um texto muito polêmico, é um texto que tem que fazer com que a gente pare para pensar um pouquinho, né, sobre, principalmente, um objeto que é muito utilizado, né, e que a gente precisa, de fato, refletir sobre. Quando eu digo nós, todos, né, me incluo, inclusive, sobre essa dependência que a gente tem do telefone, né? Como seria ficar sem telefone por um dia? Um dia desses eu fiz um experimento desse. O meu dia rendeu muito mais. Então, olha só, que ideia e também porque é uma maneira de tentarmos lidar com a ansiedade, né, gente? A ansiedade que é tão temida no século XXI. Que ideia que é defendida pelo autor do texto? Marcelo, né, o professor, ele defende a ideia de que uma nova raça humana surge, né, com o uso da ciência e da tecnologia. Para isso, ele usa o termo transhumanismo, né? Então, essa ideia de transcendência, né? Vai além
de ser humano, né? De um simples ser humano. Então, para isso, ele usa o termo transhumanismo. Inclusive, gente, além de tudo, esse texto é muito interessante como repertório, né? Para te fazer refletir, sair do lugar comum, né? Então, ele usa esse termo, fazendo-nos refletir se somos todos ciborgues, né? Então, é um texto muito interessante. Nós temos, então, a opinião do professor Marcelo, né? E a ideia dele, defendida no texto, é que estaríamos, né, indo além, estaríamos, então, entrando nesse né, nessa transcendência. Somos mais que seres humanos. Mas esse mais, né, não significa que exista uma ideia positiva nisso. Porque será que fomos feitos para sermos mais que seres humanos? Né? Então fica aí o questionamento. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês parem para pensar um pouquinho também sobre esse texto. Não só para a vida, né? Mas também como repertório para a redação. Né, sobre problematizar um assunto. Nós vimos que esse assunto foi muito problematizado, que é o que o Enem gosta, né? Problematização. Então, queridos, é isso. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Até a nossa próxima aula. Boa semana e fiquem com Deus.